Oi família, tudo bem com vocês? Voltei para esse canal maravilhoso depois de algum tempo sem vídeo, porque eu recebi algumas ideias bacanas e resolvi aqui trazer para vocês, porque é uma coisa que eu gosto muito e tal. E aí o tema de hoje é para contar um pouquinho sobre a minha experiência da vida que eu tive de casada, que foi breve, mas foi bastante interessante. E muitas pessoas têm dúvidas disso, então eu resolvi trazer esse vídeo hoje, até porque ele encaixa bastante com os outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Se você não viu, pode assistir, tá bom? E se você não me segue no Insta, já me segue, porque eu vou começar a pedir várias sugestões lá. Então, vamos pro vídeo. Então, pra vocês entenderem um pouco, a minha vida toda, como uma típica adolescente, eu sempre quis me casar e ter filhos. E eu tinha uma coisa planejada na minha mente já, né? Que era, eu queria namorar por um bom tempo, noivar, casar, depois ter filho, tudo planejadinho. Mas é o que eu sempre falo, né, gente? Nós podemos fazer vários planos, mas quem decide mesmo é Deus. E Ele faz da forma que é pra ser melhor pra gente. Então, depois que eu mudei pra cá, pra Cariacica, em 2017, eu morava com a minha prima Ju. Beijo, Ju e Lê. E morava com ele já há um tempo já, né? E eu queria mudar, eu queria morar sozinha. Eu falei, poxa, Ju, eu tava querendo morar sozinha, ter minha independência, até pra desafogar um pouco vocês aqui, né? E ela super me apoiou e tal, e eu comecei a ver kitnet pra ir mudar e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a namorar com o Lucas. E, cara, foi uma coisa assim, totalmente natural, sem planejamento nenhum. Nunca tinha pensado em morar junto com alguém, nunca me passou essa ideia na cabeça e simplesmente aconteceu. Na mesma época que eu estava vendo casas e tal, aconteceu de que os pais dele estavam em processo de separação e ele não queria escolher um dos dois pra ir morar. Aí ele também queria ir morar sozinho, né? E aí a gente falou, uai, já que a gente tá namorando, por que que a gente vai morar um em cada casa, sendo que a gente vai gastar o dobro de coisas, sendo que a gente pode morar junto? Aí passou essa ideia pela nossa mente, a gente sentou, conversou e decidiu que a gente ia tentar. E foi tudo muito natural. Minha mãe, por exemplo, ela nunca imaginava que eu ia morar junto assim tão cedo e tal, mas ela super apoiou. E tanto a minha mãe, tanto a minha prima Ju, que também é minha segunda mãe, sempre deixaram bem claro pra mim a seguinte coisa, gente, de que se não desse certo, eu poderia voltar a qualquer momento, tanto pra minha prima quanto pra minha mãe. Então eu tive uma segurança, sabe, de tipo assim, tudo bem, vai ser uma tentativa, vamos tentar. E aconteceu, sabe? A gente começou a se planejar, a gente ficou um mês se planejando, praticamente. Eu tenho até um bloco de notas que a gente tava anotando tudo que a gente precisava levar pra casa e tal, porque bastante coisa já tinha e ele também tinha algumas coisas pra levar. E nesse processo também a gente teve muita ajuda da nossa família, das duas partes. A tia dele, a tia Gleide, também ajudou muita gente. A avó dele também, a avó Lude, ajudou muita gente. Ajudou bastante, assim, que eu não tenho nem palavras pra agradecer a elas e nem a minha família, que a gente fez várias mudanças, porque eu e o Lucas a gente morou em duas casas. Então a gente teve algumas mudanças aí, né? Que a minha família tava lá, ó, carregando mudança. Mas enfim, o que eu posso dizer da minha experiência, gente? Foi perfeita. E eu acho que foi uma combinação de tudo. Por quê? Foi boa porque tinha a cumplicidade e o amor. Então, assim, isso é o essencial, a confiança, a cumplicidade. E porque foi com o Lucas, cara. Quem conhece ele e me conhece também sabe que como a gente se dava tão bem e como a gente era parceiro, então assim, meio que não tinha como dar errado, entendeu? Mas a parte que ninguém sabe é que é difícil. A vida de casada não é fácil, gente. Olha, no primeiro mês, eu e o Lucas a gente brigou muito. Vocês não têm noção. A gente brigou bastante. Porque o primeiro mês é aquela adaptação, né? Você tá conhecendo a pessoa, as manias, o jeito, tudo. Você fica com a pessoa o tempo todo, dorme e acorda com a pessoa, então é bem difícil até você se acostumar. E assim, se você não tiver um relacionamento forte de amor, cumplicidade e respeito,
não dá certo. Então, assim, esse primeiro mês foi bastante difícil pra gente. A gente passou por várias provações, assim. Só que foi essencial pro nosso relacionamento. Depois que isso tudo passou, a gente percebeu como que era pra acontecer, sabe? Porque isso só fortaleceu a gente, fez com que a gente crescesse tanto pessoalmente, tanto como casal. Então, assim, sem palavras. Agora a parte, assim, de casa. Eu sempre tive muita sorte, o Lucas sempre foi um marido, assim, excepcional, velho. Sério, um esposinho perfeito. Saudades. E ele me ajudava em tudo, cara, em tudo, tudo mesmo dentro de casa. A comida era ele que fazia, ele era o Masterchef. Eu ajudava também na comida, só que não é minha área, não é minha área. Ele fazia bastante coisa. Aí o que eu posso dar exemplo pra vocês? A gente teve duas fases assim bacanas. Uma fase foi quando eu tava desempregada, recebendo auxílio-desemprego, e ele tava encostado, né? Então a gente recebia e a gente não trabalhava. Então assim, a gente ficou, se não me engano, foi 2 ou 3 meses que a gente ficou só recebendo sem trabalhar. Eu procurando emprego, claro, mas sem trabalhar. Então a gente viveu uma fase muito boa, assim, porque foi... Cara, a gente pôde se curtir muito, sabe? A gente pôde se curtir, se conhecer melhor. A gente viveu, assim, parecendo dois playboyzinhos, né, que não trabalhavam. Mas a realidade era totalmente diferente. Mas a gente curtiu bastante, foi uma fase muito boa mesmo. E uma outra fase que eu posso dar de exemplo pra vocês, foi bem difícil também. Foi quando eu trabalhava no shopping, então eu chegava em casa praticamente 11 horas da noite, era muito complicado. E o Lucas até fez alguns serviços com o pai dele nessa época, então ele trabalhava de dia com o pai dele lá e eu trabalhava à noite, então a gente se via pouco, assim, sabe? Então foi bem difícil, foi uma coisa bem chatinha, mas que também ajudou a fortalecer nosso relacionamento. E a última fase, assim, gente, que foi no final, né, tava sendo muito bom também, porque a gente tava com vários sonhos, a gente já tava botando em prática esses sonhos, que ele tava tirando a carteira dele, que a gente ia comprar um carrinho, uma moto, e depois a gente ia dar entrada em um apartamento pra gente. Então, assim, foi uma fase muito gostosa, foi bem difícil também, assim, porque você tem que ser forte, cara, senão você cai, sabe? Então a gente tava sendo bastante forte, porque os dois estavam trabalhando pra caramba. A gente se curtia mais no final de semana mesmo, porque meio de semana era tudo muito corrido, cansativo e tal. Mas a gente tinha certeza de que o que a gente tava fazendo era o certo, sabe? Pra a gente ter as coisinhas que a gente queria e tal. E aí, que aconteceu que nesse final, né, depois que o Lucas internou e tal, a gente veio morar aqui na casa da minha prima, Rafa e Rô. Beijo, que eu estou aqui até hoje, que agora eu sou filhinha, né, também. Tenho muita sorte de ter 3 mães. E aí o Lucas ficou também, a gente trouxe todas as nossas coisas pra cá. Eu tenho um quarto aqui, que é meu, que todas as minhas coisas que eram da minha casa estão dentro desse quarto. E as que não cabem estão guardadas, né, porque eu não necessito usar aqui. E enfim, se eu posso dar um conselho pra vocês se você quer fazer isso, se você tem o sonho de morar junto e essas coisas com a pessoa que você gosta, tenha a certeza de que vocês realmente se amam da mesma forma, um e o outro, sabe? Não faz as coisas precipitado porque você está apaixonado, porque eu sei como é isso. E, sabe, tenha certeza. Pede a Deus que tudo vai dar certo, tá bom? Então foi isso, gente. A minha experiência foi essa. Foi breve, mas foi muito tranquila. Eu com certeza tentaria novamente se um dia eu tiver uma pessoa com tanta cumplicidade e amor que eu tive dessa forma com o Lucas. Porque não tem nada melhor, sabe? É uma coisa assim que é extraordinária você compartilhar a vida com outra pessoa. E é isso. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, que eu falo tudo lá em primeira mão. E deem ideias também para os próximos vídeos, tá bom, amigas e amigos? Então, um beijo, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado e curtido aí a minha experiência. Eu contei assim básico, mas foi pra vocês terem uma noção, tá bom? Até porque foi pequena, então não tem por que eu ficar prolongando muito, né? Então é isso. Um beijo, fiquem bem, até a próxima e se cuidem, tá bom? Até mais.